Oi, então, o nosso primeiro fenômeno acústico, nós vamos falar sobre o eco e a reverberação do som. São dois fenômenos que estão relacionados com a reflexão do som. Então imagine a seguinte situação, você está dentro de uma sala e você vai falar uma palavra, oi. O que acontece nesse momento? No mesmo momento em que você fala, você já escuta o som que você acabou de falar. Porém, esse som ele vai começar a se propagar pelo meio e ele pode se refletir no teto, nas paredes e retornar para o seu ouvido. Então, nesse momento pode acontecer ou o eco ou a reverberação do som. Mas qual a diferença entre os dois? Vamos pensar agora no nosso ouvido. O nosso ouvido, ele consegue distinguir sons se o tempo entre esses dois sons for maior do que 0,1 segundo. Então nós temos aqui um ΔT de 0,1 segundo. Ou seja, se o som que nós ouvimos e o som que é refletido e volta para o nosso ouvido, se esse intervalo for maior do que 0,1 segundo, nós vamos ter, o nosso ouvido ele vai distinguir esses dois sons. Então ele vai falar, ó, são duas coisas diferentes. E é nesse momento que nós temos o eco. O eco nada mais é do que um som que nós falamos oi. Nós ouvimos esse som no momento que a gente fala, ele se propaga, ele é refletido no meio, numa mudança de meios e volta para o nosso ouvido com um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo. Então aí nós temos o eco. Se esse intervalo de tempo for menor do que 0,1 segundo, no momento em que nós estamos falando, o som foi refletido, voltou e ele vai gerar ali uma interferência com a onda e nós vamos escutar algo meio robozinho, né? Então, só para a gente fazer umas continhas aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Esse som se propaga geralmente a 340 metros por segundo. A 20 graus, assim, mas em vestibulares a velocidade é que o vestibular fala, 310, 300. Então, olha só, nós temos aqui um ΔS igual a 34 metros. Ou seja, para que a gente escute um som com intervalo de tempo de 0,1 segundo, ele tem que percorrer 34 metros. Só que como o som vai, bate e volta, né, então ele tem que ir e voltar 34. Então nós temos um ΔS de 17 metros. O que isso significa? Se o obstáculo em que o som é refletido e volta para o nosso ouvido for maior do que 17 metros, nós vamos ouvir o eco. Caso o intervalo seja menor do que 17 metros, nós vamos ouvir a reverberação do som. Eu preparei uma atividade aqui para a gente entender essa diferença do som. Então imagine olhe esse caso. Nós conseguimos claramente perceber que são dois sons. O que acontece aqui? Nós temos o eco. Mas olha o que acontece se eu aproximar mais esses dois sons. Então já começa a ficar algo meio... o nosso ouvido já começa a ter dificuldade de interpretar como dois sons distintos. Mas ainda dá para ver claramente, né, que um começa e outro vai. Mas se nós aproximarmos mais ainda, olha o que acontece. Parece que um som está meio prolongado, parece que fala oi. Então vamos aproximar um pouco mais ainda.
Então já fica bem. E geralmente é isso que acontece, por exemplo, na nossa sala de aula, às vezes a gente está falando, fala um oi, ele dá aquela prolongada, né? Isso é reverberação. O pessoal que trabalha com música, isso aí acaba incomodando às vezes na gravação, porque no som o ambiente não tem muitos lugares para absorver esse som. Então, um lugar ideal é um lugar em que o som ele não não ocorra reflexão. Então, é bom ter alguns abafadores para que isso não aconteça. Então, aqui, pessoal, é a diferença entre o eco e a reverberação, que são dois fenômenos relacionados à reflexão do som. Beleza?